você está acompanhando um especial do novo Polo, principal novidade que a Volkswagen apresenta para o mercado brasileiro. E agora é hora da gente falar sobre o design do carro. Eu estou aqui com o Pavone. Pavone, como foi o trabalho de vocês no design do novo Polo? A gente observa que o carro realmente ele é até mais largo do que o que a gente está acostumado. Ele é bem mais largo, ele é um pouco mais baixo que a versão anterior e, como eu expliquei na minha apresentação, tudo isso foi possível graças à matriz MQB. Ela permite essa movimentação entre os eixos, as rodas são mais separadas, os balanços dos carros são menores do dianteiro e do traseiro, então a frente é mais curta, a traseira é curtinha, as rodas para fora, os passageiros sentam mais para baixo, então isso permitiu baixar um pouquinho o teto em relação à versão anterior. Então, o principal trabalho feito foi em relação às proporções, né? E tendo uma proporção perfeita, já é meio caminho andado para fazer um design bem marcante. Então, acho que o fundamental em relação ao que a gente pode dizer sobre o novo Polo está baseado nas proporções. O carro, ele realmente, com uma certa distância, ele lembra até o Golf, um porte de carro maior, né? E aí tem aquela história do DNA da Volkswagen, as linhas horizontais na frente, mas com um pouco mais de dinamismo, a parte inferior ela é bastante angulada, as linhas de caráter na lateral são bem marcadas, né? Tem aquela linha, aquela flecha na lateral meio inclinada, que é um elemento tridimensional saindo do carro, bastante marcante também. A escultura da traseira, as linhas horizontais, a lógica prevalece ali, a conexão da linha principal. Tem duas linhas que definem um plano onde o logo senta, então o carro parece bem largo mesmo, mas ele é realmente ele é quase 100 milímetros mais largo que o carro anterior, então as proporções são realmente fantásticas. No aspecto de design, a gente observa que o consumidor brasileiro tem muito a linha da esportividade. E vocês tiveram um cuidado em fazer um trabalho regional, de certa forma, no design do carro, para ter uma característica brasileira. Isso, exatamente. A maioria desses projetos eles começam com uma perspectiva global, então os estúdios satélites na Europa, nos Estados Unidos, Brasil, participam com inputs, com ideias. Bom dia, caros jornalistas. Estou muito feliz hoje e um pouco aliviado também em apresentar o carro na sua forma real, porque as fotografias realmente não fazem justiça ao carro. Como vocês já aprenderam, a matriz MQB proporcionou que esse carro maravilhoso tivesse essas proporções que são realmente bastante inovadoras para esse tipo de carro nesse segmento. Mas o que ela permitiu? A matriz MQB permitiu que esse carro tivesse os eixos bastante separados e que os passageiros pudessem sentar de uma maneira um pouco mais baixa que a geração anterior do Polo. Então, e que o carro fosse bastante largo também. Então, o primeiro fundamento de design, para a gente ter um design bastante marcante, é proporção. E o que nos possibilita essa proporção é a matriz MQB. O novo Polo ele traz na sua silhueta dois volumes bastante distintos: o capô e a cabine. O capô do carro é bastante imponente, ele comunica bastante força, bastante tridimensional. A coluna é bem rápida, como eu já disse, o teto é baixo em relação às gerações anteriores. A coluna C é bastante lapidada, tridimensional. Em relação ao gráfico do vidro, que a gente chama em inglês de DLO, é um termo bastante curioso, mas ele se refere à quantidade de luz que entra no carro. Ele tem na sua configuração esse terceiro vidro, que é o que difere no seu DNA o Polo do Golf, e bastante definição e tratamento tridimensional de escultura na lateral do carro. Antes de falar da lateral, eu queria começar sobre a frente, que é uma parte muito especial desse design do novo Polo. A gente continua mantendo como característica fundamental do design da Volkswagen a horizontalidade das linhas da frente, que é algo que vem desde o primeiro Golf. Porém, essa frente ela está muito mais angulada, muito mais esportiva e com os gráficos de farol e grade posicionados um pouco mais abaixo do que na versão anterior. A gente colocou aqui um pequeno extensor do capô para posicionar a grade um pouco mais baixo
E eu havia citado na minha apresentação anterior, no workshop de design do Centro de Design da Volkswagen, que nós adotamos uma solução um pouco diferente em relação ao carro europeu. E por quê? Na verdade, algumas clínicas, durante o processo de desenvolvimento de produto, apontaram que havia uma pequena necessidade de um design um pouco mais esportivo no carro nacional. E nós usamos o novo Volkswagen Arteon como uma base de referência para encontrar uma solução nova em termos de tratamento gráfico e superfície. Então, em relação ao carro europeu, essa boca inferior ela é muito mais dominante, ou seja, o carro feito aqui ele é mais esportivo, a boca é maior e existe uma conexão dessa boca central ao redor do gráfico do farol. Então, esse carro ele tem um pouquinho mais de escultura, um pouco mais de agressividade. Na parte inferior a gente tem essas linhas angulares apontando para a roda, então o carro tem uma atitude bastante esportiva. Mas em relação ao design que era feito no passado, quando tínhamos duas bandas horizontais na frente do carro, aqui a gente já consegue perceber um design mais evolutivo. A base continua como no primeiro Golf 1, horizontalidade, mas aqui a gente trouxe um pouco mais de escultura, dinamismo e gráficos angulares. Eu mencionei no workshop de design na fábrica a capacidade que a nossa manufatura tem de proporcionar aos designers esse tipo de desenvolvimento de temas e linhas. Então a gente tem aqui no capô 3 linhas bem marcadas, bem definidas. Essa linha que corre no ângulo do farol, ela sai, atravessa o capô, corre a coluna A, passa sobre o teto e vem até o final do spoiler aqui. Então ela descreve a silhueta do carro de uma maneira bastante precisa. Segunda linha bastante importante é a linha do paralama. A gente usa um termo chamado undercut, é uma superfície supostamente para gerar sombra, tem um ângulo negativo. Ela corre do canto do farol e contorna o gráfico do vidro. Mas para mim o elemento mais importante da lateral do carro é o que a gente chama de tema de flecha. Não são simplesmente linhas adicionadas na lateral do carro, o ombro ele é composto por 2 linhas de caráteres, então é um elemento tridimensional que salta do carro. Em relação aos outros Volkswagen, em relação ao Golf, por exemplo, que é um carro muito mais estável, horizontal, essa linha ela comunica bastante caráter, bastante atitude e esportividade. Falando em lógica, que é um elemento bastante presente em todos os carros da Volkswagen, a gente tem a conexão dessa linha ao redor da boca inferior, passando ao redor da caixa de roda. Eu queria que vocês percebessem depois que existe um pouquinho de uma superfície negativa para marcar e definir bem essas linhas, mesmo quando vocês veem o carro com bastante distância. Conexão com a linha da soleira, volta na caixa de roda traseira e circunda todo o para-choque traseiro. Falando da traseira do carro, queria que vocês dessem uma olhadinha para esse modelo aqui. Um dos pilares que eu costumo mencionar nas apresentações de design do Volkswagen é a lógica. Então, aqui o princípio fundamental para desenvolver o design do novo Polo na traseira foi a horizontalidade. Então, nós temos essa principal linha de caráter aqui, de novo com esse undercut, essa superfície negativa, supostamente para criar sombra, delimitando toda a amplitude da traseira. Então ela começa aqui no canto da lanterna, gerando esse canto bem definido, que ajuda muito na aerodinâmica, passa por toda a extensão da tampa traseira e reconecta na outra lanterna, gerando um design bastante tridimensional. Outro tema bastante importante, mais uma vez aqui uma linha bem precisa no para-choque, que ela sobe abaixo da lanterna e mais uma vez define esse plano central da traseira, que é a superfície onde o logo é aplicado. Então, a traseira ela é bastante lógica, bastante tridimensional,
Um dos elementos principais do DNA do Polo é a lanterna simples, é algo que difere do Golf. Na sua história, a partir do Golf 5, a lanterna dupla foi aplicada, mas o Polo permanece com a lanterna simples e o terceiro vidro que eu mencionei na coluna. Então são elementos bastante importantes que são sempre colocados no papel antes de começar o processo criativo e sempre permanecerão no DNA do Polo. Na parte inferior a gente tem um difusor, essa parte preta aqui. Ela serve para dar um pouco mais de esportividade e quebrar as proporções também. Então a gente tem bastante conteúdo aqui de linhas, superfícies, linhas horizontais. Vocês podem ver que esse carro parece muito largo. Comentei no começo que eu estava feliz em mostrar o carro finalmente, porque as fotos elas nunca fazem justiça, mas esse carro, em termos de proporção, ele traz muito, com uma certa distância, você pensa que é um Golf. Ele é bem baixo, ele é bem largo. Acho que vai ser um pouco complicado para todo mundo ver o interior agora, mas vocês vão ter a chance de dirigir o carro. Uma das novidades que a plataforma, que a matriz MQB proporcionou para a gente é um novo layout em relação ao interior do carro. Antigamente, a orientação no centro do console era feita de uma maneira mais vertical. Se vocês tiverem a chance de sentar e dar uma olhada agora nesse painel, vocês vão perceber que ele tem uma amplitude muito maior. Então a gente tem um pad central com o posicionamento do cluster principal atrás do volante e o infotainment logo ao lado direito. Antigamente, por ter menos importância, o infotainment era colocado numa parte inferior. Mas agora existe um layer muito mais coerente que comunica essa parte de informação e interação do motorista com o carro. Esse pad horizontal ele tem uma cor diferenciada que conecta com os painéis de porta, no gatilho de abertura da porta, então ele é muito mais amplo, muito mais leve em termos de volume. Como eu já mencionei, o interior do carro ele é extremamente espaçoso e uma das características que a gente tem somente no carro brasileiro são as saídas de ar para os passageiros que vão atrás. Isso é uma característica muito importante para o nosso mercado. Então é isso. Nós vamos estar aqui o dia todo, eu vou estar disponível para conversar mais sobre design, tirar mais dúvida e conversar com vocês. E agora eu queria convidar vocês para subir e ver a nossa apresentação dos seus executivos.